Para o jogo, ó, vamos para o jogo. Meus amigos, primeiro ponto importante para a gente falar sobre o triunfo do Esquadrão é o seguinte: o Altos é um time muito frágil, mas isso não tira o mérito do Bahia de golear o Altos. Isso é bom, não tira o mérito. Porque se a gente pegar bem assim, ó, fora os 5 gols, o Gilberto perdeu um gol de cabeça. Se ele tivesse mais ligado na partida, ele cabeceava de baixo para cima, ninguém pega. O Rodriguinho perdeu um gol, só aí já tem 7-0. E os 2 erros da arbitragem. O árbitro errou escancaradamente as duas, uma com Gilberto e a outra com Rossi no segundo tempo. Gilberto no primeiro tempo, não foi impedimento, e a outra do Rossi. Agora, os 2 lances a gente não sabe se seria gol, tá bom? Porque esses 2 jogadores, todos eles também, né, perderam, mas seria provavelmente mais de 5, porque dos 4, 2 perdidos e 2 impedimentos, acredito que o Bahia faria mais 2 aí, beleza? Então o jogo estava caixa grande para o Bahia vencer. Eu concordo com o meu querido Ronexton quando ele fala da questão da organização do Altos. O Altos tem técnico, não tem jogador. Numa estrutura que o Altos montou, você vê que tem técnico ali. Tem uma arrumação, tem disciplina, mas não tem jogador. Mostra claramente que 70% do sucesso do time de futebol é jogador de bola. Os outros 30% o técnico fez. Estava lá. O único erro técnico que eu achei do técnico foi o avanço da última linha de defesa. A última linha de defesa é que empurra o time do Altos. O time do Altos joga muito compactadozinho, né? O time do Altos parece que joga em 15 a 20 metros. É bem compactado, bem fechadinho assim. Fechadinho não, mas compactado. Uns 15 a 20 metros. Mas o Bahia percebeu isso e começou a dar lançamento. O impedimento de Gilberto já foi uma clara visão dos jogadores do Bahia que a marcação alta em linha ia dificultar para o Altos, como aconteceu. Então, apesar do time do Altos estar bem arrumadinha e não tem jogadores para executar o que o técnico quer, o técnico também colocou uma linha muito alta. A última linha estava muito alta e aí facilitou demais para jogadores como o Gilberto. O Gilberto adora jogar nesse tipo de jogo. Adora. E não precisa estar todo mundo na linha, não. Se você tiver no mano a mano, ele vai passar, que ele é muito veloz. E a gente já viu jogos do Gilberto assim. Então, o Altos começa pela fragilidade do Altos. Isso foi claro. O lado direito do Altos é uma avenida. O lado esquerdo, aliás. O lado esquerdo do Altos está de brincadeira. E aí, vacilar com o Nino Paraíba na fase que ele está, vacilar com o Rossi na fase que ele está, é pedir para tomar gols. Qualquer time do Brasil hoje, se não tiver um lado esquerdo que marque, vai sofrer com o Bahia, porque é o lado que o Bahia melhor trabalha. Melhor trabalha. O Bahia fez uma mudança de alteração de posicionamento do Rodriguinho, que jogou na semana passada do lado direito, sem o Gabriel Novaes, que ficou no banco de reservas, ele foi para o lado esquerdo e o Rossi ficou do lado direito. O Rossi trocava de posição com o Gilberto, e o Gilberto trocava com o Rodriguinho, sempre nesse centro. Uma hora entrava o Rossi, outra hora entrava o Rodriguinho, confundia um pouco o time do Altos. O ataque do Bahia esteve bem. Isso é um fato. Esteve bem. A equipe do Altos é frágil? Mas os caras foram lá, fizeram 4 gols e mais um de Rodriguinho. Outro detalhe, a zaga do Bahia. O Lucas Fonseca joga do lado direito, mas como o Juninho não estava na equipe, ele foi para o lado esquerdo e o Conte veio para o lado direito. Provavelmente o Conte, como está chegando agora, meu querido Ronexon pontuou bem, está fora de ritmo, ele foi para o lado que ele confia mais, o lado mais confiante dele. E o Lucas Fonseca foi para o lado esquerdo, porque já está em forma. Este caso vai me chamar a atenção, que eu quero ver mais um pouco essa zaga do Bahia. Eu já falei várias vezes aqui, posso até errar, mas o Lucas Fonseca vai vender caro. Vai vender caro. Vai ser difícil tirar o Lucas Fonseca da titularidade. Faixa de capitão. Hoje mostrou isso. Hoje foi claro que o Conte vai ter que jogar muito. O Conte vai ter que jogar muito para tentar uma vaga. Eu acho que o Luiz Otávio é titular com o Lucas Fonseca. Eu acho que o Conte vai ter que correr muito para ocupar aquela vaga ali. Ótimo. O Bahia fazia uma transição tática bem feitinha, né? Ora com 3 zagueiros, o Bahia se movimentava num 3-4-3, ora num 3-5-2. O 2 geralmente era o Gilberto avançado, com o Rossi um pouco engatilhado, o Rodriguinho voltava para buscar a bola, para dar qualidade. O Bahia teve uma situação interessante, foi quando quando fez os 2 gols,
o Altos avançou um pouco a marcação, correu riscos e o Bahia saía muito bem com a bola. A marcação do Altos é errada. O Altos fazia a primeira linha de 3 e deixava um espaço muito grande. O Danielzinho entrava dentro entre as linhas e saía com a bola com tranquilidade. Com tranquilidade. Então, o Altos, apesar de ter avançado essa linha, quando estava tomando 2-0 em 10 minutos, ele avançou ainda com equívocos, né? Mas mesmo assim, eu concordo com você, meu querido Rodexson. O Altos precisa de jogador de qualidade, porque eu gostei do técnico, a armação foi bem feitinha, estava bem feitinha. Agora, tem muitas falhas individuais de jogadores ali. E o Bahia percebeu isso. O lado esquerdo do Bahia, o lado esquerdo do Altos, muito fraco. E o Nino Paraíba mais o Rossi deitou e rolou. Os gols do Bahia praticamente por ali, o Rossi muito bem no último passe, e a gente comentou isso, né? O contra-ataque ou o último passe tem que ser perfeito. O Rossi, o passe que ele deu para o Rodriguinho fazer o gol, por exemplo, então ele estava muito bem de arrumação de jogada. O Nino Paraíba também, uma dobradinha muito bem feita com o Rossi. O Gilberto, em uma noite feliz, tomou coragem, tinha que puxar o pênalti para bater mesmo. O pênalti é do centroavante, na minha opinião, tá bom? Quem achar que deve ser outro jogador, eu acho que o centroavante tem que ser faminto mesmo. E tecnicamente, viu, meu querido Ronex, ele fez gols de centroavante, a batida de chapa no canto, de pegada de primeira. Foi uma jogada que começou com o Rossi do lado direito, o Rodriguinho colocou entre as pernas o marcador, sobrou para ele, ele bateu de primeira logo de chapa no canto. E o quinto gol do Bahia, que foi o quarto gol dele, um gol difícil, que a bola subiu demais, ele tem que olhar para a bola, e aí, quando o jogador, geralmente, quando olha para a bola, perde a referência do gol, mas ele já estava todo confiante, e era isso que ele precisava, né, de confiança. Ele precisa de confiança, então ele bateu de primeira. Se fosse um jogador sem confiança, matava no joelho, porque o joelho é a forma mais fácil de se matar uma bola, é você pegar no joelho e botar ela amortecer no joelho. Então, ele bateu de prima, a bola veio alta, bateu de prima no canto. Então, mostrou que ele está confiante. Tomara que ele tenha assistido o 2-1, porque a gente tem uma chamadinha. Parece que ele assistiu, não, Wendel? Parece que ele assistiu, que ele pegou a bola na hora que sofreu o pênalti. Eu reparei logo nisso. Na hora que sofreu o pênalti, a primeira coisa que ele fez foi pegar a bola. Agora, de fato, é porque assim, o triunfo, o resultado positivo, ele não pode, você não pode perder de vista algumas falhas. Porque o cara vai falar, que cara chato, o time venceu bem, o cara tá botando defeitos. Perdeu, o cara tá vendo elogios. Por exemplo, o Bahia fez alguns gols, só para ficar claro, de contra-ataque. Isso, o Altos foi muito inocente nesse sentido. O Altos poderia ter segurado o time mais atrás, e isso aí o Bahia não vai achar, por exemplo, com Fortaleza, esses gols de contra-ataques. O Fortaleza vem vacinado. Outra falha que eu achei do Bahia, eu estava observando isso no jogo, o Bahia não conseguiu dominar uma bola dentro do círculo central. Por quê? Porque com essa nova formatação, o Dado trouxe o Patrick de Lucas quase como terceiro zagueiro pelo meio, e Edson e Daniel ali jogando, como ele até falou, para fugir do combate. Só que se você pegar o jogo e assistir novamente, você vai ver. O Altos ganhou todas dentro do círculo central. Todas. Eu esqueci o nome do jogador, ele até gira bem. Agora, como o Wendel falou, não tem qualidade, erra o passe. Mas, assim, por posicionamento, você vê que o Altos é bem treinado. Mas é um time bem treinado. E outra coisa. E na Série C, toma cuidado. O lateral direito é bom. Não é ruim o lateral direito. É um lateral bom, tem muita força física também. Chegou algumas vezes. E outra coisa que o Bahia também vacilou, que passa despercebido por causa do placar. Mas o Bahia deixou o Altos chutar e deixou chutar muito. Se os caras têm a pontaria certa... Longa distância, né? O Douglas foi testado mesmo. E chutar muito. E quase o Douglas podia mais um gol hoje, o Franco. Quase uma bola lá resvalou, bateu por cima, foi para escanteio. Ele deitou. O goleiro não pode deitar nessas bolas, porque ele deitou, a bola resvalou, passou por cima do gol. Ele não pode deitar, porque o gol fica aberto. Né? A bola bateu no joelho, subiu, acabou dando sorte. Ia ser um frango, né? Uma falha, frango. Falha/frango. Então, para mim, os defeitos do Bahia é só isso. Porque protegeu demais ali o Patrick de Lucas com Edson e Daniel. Porém, no meio de campo, se você observar, se você rever o jogo, você vai ver. O Altos dominou o círculo central. Todas as bolas eram dos volantes do Altos. Por quê? Porque o Bahia trouxe demais sua dupla de volantes com esse passado. Daniel com o Rodriguinho ficou muito distante. E aí, se você pega um adversário mais talentoso, como o Fortaleza, como o Fusão, aí o jogo vira de lado. Por quê? Porque o meio de campo domina o jogo. E você vê dentro que o daquela Altos, estrutura, né?
O Altos dominava a bola, e o Altos conseguia, girava bem e tal, o cara dava a bola de lado, mas o problema é que o cara tropeçava com a bola, errava, aí o Bahia, na recomposição, muito bem o Bahia. Hoje o Bahia, muito inteligente, muito bem. As bolas sempre de primeira, no espaço vazio, porque quando você pega um time que faz como o Altos, outra coisa que o Altos, para mim, se equivocou, fez igual o Sport, foi tentar marcar adiantado. Não pode um time inferior, com todo respeito ao Altos, querer marcar o Bahia de alto. Não pode. Qualquer time do Brasil, se fizer isso, qualquer time do Brasil. Então, para mim, o Wendel falou que o treinador do Altos, o treinador, concordo. Mas, para mim, quem melhor soube enfrentar o Bahia foi Bozo. Bozo, eu acho que soube montar o meio termo. Teve a bola em alguns momentos, puxou um pouco mais, porque eu acho que da forma que o Altos jogou, da forma que o Altos jogou, foi a mesma, foi muito parecida com a forma do Sport. Foi parecido com a forma do Sport. Foi muito querer ir para cima, e aí, se você for para cima, esse Bahia é o melhor do Bahia, é isso. É essa transição rápida. Meu querido Ernesto, com todo respeito ao Sport Recife, mas o encaixe que o Altos fez hoje, o encaixe tático, o Sport não ia se dar bem, não, porque não tem jogadores velozes. E quem é veloz lá não está em boa fase, né? Quem é veloz lá não tem boa fase. Esse time aí, ele não encaixou porque o Bahia tem muita velocidade pelos lados. E muita qualidade também. A diferença foi a qualidade. Porque as bolas que o Rossi pegou, porque se você observar, eles também tiveram algumas chances de próximo da área. Só que preferiram chutar de longe, se você observar. Algumas para fora, outras o Douglas defendeu. Mas pode olhar aí o número de chutes, que você vai ver que o Alto chutou aí umas 8 bolas no gol. Pode observar. Chutes assim, que aí eu acho que é vacilo do Bahia. Porque o volante não pode deixar o cara chutar, tem que ser travado essas bolas. Não pode deixar chutar. Não pode. Aí é falha de Edson, Daniel e Patrick. Não pode, de jeito nenhum. Porque se é um chute, uma pancada daqueles caras que pega bem no gol, do Vina, você vê a pancada que o Vina deu na trave no jogo passado, do Ceará e o 13, e Botafogo da Paraíba, ele pegou uma pancada para botar a trave, quase arranca a trave. Então, se é um jogador de mais qualidade, mas não pode dar esse espaço. Isso aí já serve de alerta. Porque pega um time que tem mais qualidade, e se acontece essa falha, o jogador que tem mais qualidade, ele acerta. Por exemplo, o jogador que tem qualidade, ele bate a bola, como o Thiago Neves hoje, na gaveta. O jogador que não tem, bota na arquibancada. Só que não pode dar o espaço para o Thiago Neves que você dá para o Brucutu. Porque o Thiago Neves vai acertar na gaveta. O Brucutu não. Mas, no mais, eu gostei do Bahia. Agora tem essas ponderações que tem que fazer. Eu acho que não vai dar para jogar com esses 3 meias, né, que são volantes, mas eu considero meias. Não pode jogar desse jeito, muito atrás. Eu acho que vai ter que puxar 1 ou 2 mais para trás e 1 mais para frente. Fazer meio que um losango, um triângulo. O círculo central, o Bahia abandonou. O Bahia abandonou. O Daniel não matou uma bola no peito. Não dominou uma bola dentro do círculo central, não pode. O meio campo, o que, de fato, quem veste a 10 é o Rodriguinho. Mas o Rodriguinho é atacante. O Rodriguinho já é meio atacante. Mas o armador, ele tem que ter algumas referências ali dentro do círculo central. Ele tem que mandar no jogo ali dentro. E o Daniel melhorou jogando lá atrás, na frente da dupla de zaga dos volantes, mas, porém, eu acho que o Bahia faltou isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando com os grandes. Quando pegar um Ceará, tem que ter essa imposição ali. Porque senão o adversário toma esse espaço e aí já foi. Porque um jogo de futebol é igual a guerra. É igual a guerra. Você vai dominando espaços, né? Agora, o Bahia tem esse antídoto da transição rápida que é mortal. Cai no pé do Nino, se você observar, Nino deu um tapa por trás do lateral, deu um tapa no corredor, no tênis, que é chamado paralela. No tênis, isso é chamado paralela, o que o Nino fez. O Nino deu um tapa em linha reta, beirando a linha, e Rossi só correu e deixou a bola passar. Na hora que a bola passou, o Rossi só dá um tapa na frente e o Rodrigo empurra, né? Então, eu acho que esse lado direito do Bahia, para mim, está encaixado. Esse lado direito do Bahia está pronto. O problema, de fato, é o lado esquerdo. Mas isso, por um lado, é bom, porque pode colocar um lateral para ficar mais ali também, para segurar mais, como uma espécie de terceiro, quarto zagueiro ali, não ir tanto. Porque se você tem qualidade do lado direito, deixa o Nino livre e tenta sempre segurar, né, fazer a proteção ao lado do Nino. Mas eu gostei, mais uma vez. É como eu disse, no triunfo você tem que ver também umas possíveis... você tem que estar de olho em algumas coisas, mas também a torcida também não pode entender que é terra
que é terra arrasada também. Quando perdeu para o CSA também, o Dado, para mim, foi muito feliz, viu, na coletiva do Dado. Que o Dado chegou e falou, não, mas a gente também, gente, não pode ter dificuldade de elogiar o adversário, não. Porque o adversário foi muito bem. E a gente tem que entender isso igual hoje. Hoje foi 5-0, foi. Mas olha os outros jogos do Altos para você ver, Wendel. Não foi fácil. Não foi fácil para os adversários. Pergunta quem jogou com Altos. Olha os jogos que você viu do Altos para você ver. Se foi fácil. Porque é o que eu falei, os caras fortes no corpo, eles ganham. Porém, é um time que não tem qualidade. Mas você vê que a organização, a linha de 4, bem arrumada, é um time que, para a Série C, é porque também o pessoal está fazendo comparativo, mas tem que lembrar que o Altos é de Série C, gente. Estava jogando a Série D. É de um estado que não tem tanta referência assim, no futebol. É o que menos tem no Nordeste. É o que menos tem no Nordeste. Então, o pessoal também, o pessoal tem que entender. E outra coisa, como eu disse, repito, teve a expulsão, porque também porque também, Wendel, o 2-0 que o Bahia fez, que isso é mérito do Bahia, tem que fazer isso também em outros jogos grandes. Essa questão de partir logo para cima, abafar o adversário nos primeiros minutos, é uma coisa positiva. Porque também, se um jogo desse aí começa a se amarrar, o jogo se complica mais. Então, hoje eu gostei porque o Bahia foi logo para cima. Foi logo para cima, já começou no cangote do Altos. Eu acho que a postura é essa, não só do Bahia, mas dos grandes. Tem que mostrar isso. Mas a gente também não pode aqui também achincalhar o Altos, não, que é fraco. Não é tão fraco assim, não. Não é tão fraco assim, não. Não é tão frágil assim também, não. Não tem qualidade técnica, mas é organizado, porque muitas equipes que eu vejo por aí.